boa noite e bem-vindos a um programa Diálogo de Entrevistas. Hoje o nosso entrevistado é o professor Paulo Arantes, professor aposentado da USP. Vamos ver um pouco quem é ele, o que ele faz. Sem esse distanciamento em relação à realidade, ninguém vive, as pessoas enlouquecem. Ninguém pode ser sério, estar colado no real em tempo integral, porque enlouquece. Bom, o professor Paulo Arantes está lançando esse livro aqui, que é Um Novo Tempo do Mundo. É uma série de ensaios que revelam um professor muito longe da Torre de Marfim e próximo também, não digo dos movimentos populares tradicionais, mas da agitação, principalmente a agitação que se viu ano passado em junho. Ele anima um seminário livre, onde se vão várias pessoas, pesquisadores, curiosos, e que tentam pensar o momento e a sociedade brasileira de uma maneira radical, de uma maneira interdisciplinar radical. É um raro exemplo de pensador crítico, de um homem que se dedica a pensar o presente de uma maneira crítica e radical, próxima de posições de extrema esquerda, às vezes não, mas com muita originalidade. Esse livro é um livro quase 500 páginas, que começa com uma apreciação em que tempo estamos, qual é esse novo tempo do mundo, e termina com um ensaio sobre a atualidade brasileira, não política, não política institucional, mas na questão, sobretudo, das manifestações de junho passado. Paulo Arantes, boa noite, bem-vindo, obrigado por ter aparecido. O que é esse novo tempo do mundo? Onde estamos? Que horas são? Olha, para te dar uma ideia de onde estamos, eu vou tomar como ponto de partida uma deixa teatral, um artigo seu, eu te preveni. Um artigo, sua última coluna na Folha, chamado justamente Que Horas São. Você mencionou que horas são, portanto não é apelação minha. E nesse artigo você comenta um livro de uma jornalista chamada Elizabeth Kolbert, que eu não conhecia. New Yorker. Pois um artigo em que você resume e comenta o livro dela é sobre a extinção de espécies no planeta e sobre a data do planeta. E o planeta é muito mais velho que nós pensamos, vários bilhões de anos, não me lembro mais qual. 65 bilhões. 65 bilhões, e nossa espécie tem 12 mil anos, a bem dizer. E, periodicamente, há várias extinções de espécies no planeta. A última ocorreu na última vez que o impacto de um asteroide no México, e nós já estamos no auge da sexta extinção. E num determinado momento você diz que o futuro não é promissor, não há futuro, e que nós caminhamos, a extinção é um prognóstico razoável. E mais adiante que essa junção entre racionalidade científica e a velha mentalidade apocalíptica ou escatológica, que era uma coisa rara que havia se disjuntado alguns séculos atrás, parece que está a uma contaminação recíproca. Bom, feito essa introdução, você abre um parênteses. A propósito, fulano de tal está publicando um livro em que esses temas são retomados numa chave materialista e histórica. Bom, eu li e gostei da barretada, obviamente, aprecio, agradeço, porque esse é o meu ponto e é o que me permite te explicar o que é esse tempo do mundo, esse novo tempo do mundo. A certa altura do livro, não estou improvisando, está aí tentando argumentar, a certa altura do livro eu digo o seguinte:
A mais curiosa reviravolta no mundo contemporâneo, isto é, no nosso fim de século passado, ocorreu mais ou menos nos últimos 25 anos, e é o que eu chamo a conversão dos integrados ao Apocalipse. Eu faço uma pequena menção, mas não explico de onde vem, os dois termos do Umberto Eco. Integrados e Apocalipse, no caso, é um livro dos anos 60, ele polemizava com os frankfurtianos que detestavam a indústria cultural, ele mostrava que a indústria cultural era democrática, avançada, progressista, e assim por diante, eles eram elitistas e por aí afora. Bom, e essa oposição entre integrados e apocalípticos se inverteu. Geralmente, as pessoas de esquerda elas são apocalípticas porque elas imaginam que haja uma reviravolta redentora que se chama revolução. E que, portanto, os integrados são cegos para isso. Ora, o que eu sugiro no livro é que, a partir de um certo momento, curiosamente, os integrados, sem deixar de ser integrados, portanto, inseridos dentro do establishment, tornaram-se apocalípticos. É o resumo que essa jornalista faz. E há uma série de livros que eu cito aí em que astrofísicos britânicos, portanto, a coisa mais séria vitoriana possível, mais laica, escrevem livros chamando A Nossa Hora Final. Bom, é claro que essa meditação sobre a nossa hora final vem desde a guerra nuclear. Até um dos profetas do Apocalipse é o McNamara, antes de morrer. Ele estava, nem sei se morreu, não sei, não, acho que morreu sim. Ele dirigiu uma ONG sobre isso. Bom, essa fusão é que mostra esse novo tempo do mundo. Veja só, a coisa inédita é o seguinte, isso se dá em meados dos anos 90, começa a aparecer esse fenômeno. Bom, o que aconteceu em meados dos anos 90 e início dos anos 90? A Guerra Fria terminou. O capitalismo venceu. Esse era o discurso de todos os líderes mundiais. É a hora de recolhermos e colhermos, multiplicarmos, auferirmos os dividendos da paz. E nesse momento principia o discurso apocalíptico desses, eles se tornam apocalípticos. Isto é, o mundo está por começa o discurso, o mundo está por um fio. Aí começa crise ambiental, extinção de espécies, acidificação dos mares e por aí afora. Não, e o Islã, o terrorismo. Então começam todas as ameaças. Isso é uma coisa já em si mesma exótica. Veja só. E nesse triunfalismo, você imaginava que uma classe dominante global, uma espécie de pasmaceira na vitória, quando ela se torna ansiosa e digamos, esses temas começam a convergir. Mas isso há uma realidade nisso? Bom, ou é pura ideologia, o professor Paulo? Porque há uma guerra, porque, enfim, há uma guerra permanente que coloca em perigo o planeta, a humanidade, não sei o que, ou há uma vasta construção ideológica para nos manter ali quietinhos e com medo? É onde eu queria chegar. A ideologia chega a lugares, a momentos caricatos, como por exemplo o sobrevivencialismo americano. Houve uma feira 2 semanas atrás, em não sei que estado americano, sobre materiais sobre sobrevivencialismo. Que as pessoas compram coisas para sobreviverem a uma hecatombe, seja ela qual for, e se preparam para isso. Inclusive, sobretudo, eles se armam para lutar contra os invasores que não se prepararam. Os sobrevivencialistas são preparadoristas. Uhum. Bom, o interessante nisso é que começa a aparecer, no momento da vitória, portanto, em que se fala em paz perpétua pela primeira vez, ideólogos, presidentes, que é um conceito... filósofos, que vem do Kant, começam a falar, até o Habermas fala em paz perpétua. Uhum. No momento em que se começa a falar em paz perpétua, há uma mentalidade que era apanágio da esquerda ser catastrofista, dizendo que o mundo vai de mal a pior e começa a dizer de mal a pior. É uma construção ideológica? Vamos ver. Nesse momento, o Fukuyama publica O Fim da História. Só que o fim da história, se nós formos ler de maneira inteligente, não de maneira tola, imaginando que o Fukuyama disse a história acabou, ele jamais disse essa tolice, nós veremos que o fim da história é um discurso sobre a guerra. É uma guerra entre duas metades do mundo. Uma zona iluminada,
que ele chama de pós-história, que são as sociedades de mercado bem-sucedida e que são sociedades pós-nacionais, sociedades que superaram o ressentimento e a luta pelo reconhecimento entre as nações. E do outro lado, do lado da sombra, estão as sociedades que são nacionais, históricas, ressentidas e militarizadas, são estados em armas. E há uma clivagem entre eles, essa clivagem é uma fronteira, e essa fronteira é uma terra de ninguém, de guerra permanente. Portanto, os dividendos da paz, ele tem essa moldura apocalíptica que bate com informação científica. A moça que você resenhou, o livro dela, eu li outras dezenas de livros a respeito disso, os relatórios do IPCC são relatórios de cientistas, não são malucos, e nem são ideólogos, e nem são teólogos. Então começa digamos, se tornar um senso comum que nós vivemos, embora vitoriosos e o capitalismo avance, ele domina o planeta, nós vivemos uma espécie de tempo final. Esse tempo final é uma espécie de catástrofe permanente. Só que é uma catástrofe sem inimigos. É, isso que eu ia perguntar. É uma catástrofe sem inimigos. Então você instala um clima de guerra permanente na fronteira onde você filtra tudo, de mercadorias a imigrantes, a informação, a combustível, a tudo. Tudo ali é filtrado naquela fronteira. Portanto, é uma zona de vigilância permanente. Mas essas catástrofes, que pode ser tanto o Katrina, como pode ser um terremoto, como pode ser uma pandemia de vírus, pode ser um World Trade Center estourado mais uma vez, elas são naturalizadas e, portanto, elas exigem um poder soberano que decida o que fazer com plenos poderes, e o inimigo é difuso. O inimigo pode ser de um vírus ou um terrorista, até um black bloc na rua de São Paulo. Mas aí, para a maioria enfim, da população, dos povos, né? Quem são os inimigos do povo? Quem são? É um modo de vida econômica? São os países dominantes, centrais? O que é? O inimigo, nessas circunstâncias, ele tem que ser construído. Não foi fácil construir. Quando você tinha a União Soviética, era fácil. Eram os comunistas e os subversivos em geral. Isso era muito fácil. Uma vez que eles saem de cena, e eles já vão saindo de cena há muito tempo, não esperaram o fim da União Soviética. Você vai construindo novos inimigos. E, quer dizer, o Estado começa a se legitimar pelos inimigos que ele tem e pelos serviços de proteção que ele oferece. E não por qualquer outra coisa, que nós estejamos habituados a pensar de maneira convencional. Bom, e esse inimigo começa a ser construído, o primeiro inimigo que aparece nesse momento, nos anos 80, todo mundo se lembra, chama-se droga. É a droga. Depois guerra contra as drogas. Guerra contra as drogas. Guerra contra a droga alimenta um bruto aparelho que funciona, que ganha dinheiro, por aí afora. E o leque desses inimigos vai até o extremo do terrorista. Então, só que o terrorista de agora não é o terrorista da nossa ditadura, que era o subversivo, comunista. Mas quem que faz essa construção? Quem que constrói os inimigos? Quem é essa? Essa construção é uma construção social. Ela não é uma construção de um aparelho conspirador. É claro que vocês, na potência central, que ainda é os Estados Unidos, você tem um Estado nacional, um Estado de segurança nacional. Funciona. Esse Estado de segurança nacional, desde que existe bomba atômica, ele não é mais democrático, nem pode ser. Na hora de apertar botão, não tem parlamento. Tem plenos poderes de alguém que aperta o botão. E isso os próprios constitucionalistas americanos que eu comento citam isso. A partir da era nuclear, não é mais, nós temos que ter uma Constituição que consagre o estado de exceção permanente sempre que for necessário, porque a emergência nuclear, ela aparece a qualquer momento. Bom, então você tem um aparato de guerra, um aparato industrial, um aparato de fornecedores, um aparato de funcionários que controlam, que gerem esse estado de falta de perspectiva permanente, ou de perspectivas decrescentes, de expectativas decrescentes, que têm que ser geridas. E você gere construindo inimigos. Esses inimigos eles são construídos ideologicamente, mas eles aparecem, eles são palpáveis, eles são identificáveis. E aí começa essa outra coisa espantosa. A era do reencontro da humanidade consigo mesmo na paz perpétua aumenta o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Esse encarceramento em massa, ele tem um alvo dirigido. A maioria da população é negra, a maioria da população é pobre, trabalhadora e trabalho dessocializado.
E é assim, o Brasil é a quarta população carcerária no mundo. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, já voltamos aqui com o professor Paulo Arantes. Voltamos com a entrevista com o professor Paulo Arantes. Paulo, uma questão ligada. Primeiro, nessa falência geral do futuro, falência da noção de progresso, inclusive. Como fica a esquerda e qual o lugar do Brasil nessa situação? A esquerda é muito curiosa. A esquerda também, ela, a antiga, digamos, a esquerda apocalíptica, no sentido de Humberto Eco, ela tornou-se também emergencial e raciocinar em termos de urgência. Eu vou lhe dar um exemplo que pode inclusive dar a data. Quando é que se dá essa transformação? Depois essa transformação vai se dar ao longo dos tempos, fim dos anos 70, início dos anos 80. Depois de 68, maio de 68 na França, um dos dirigentes dissidentes do Partido Comunista Francês, que foi um dos expoentes da explosão de maio, chamava-se Kouchner, Bernard Kouchner, médico. No fim de 68, sem ter o que fazer, desapontado, melancólico, como todos os participantes de 68, ele resolveu aceitar um convite para trabalhar e arejar um pouco a cabeça e foi à Cruz Vermelha, na Suíça. Topou uma missão num lugar que ele mal conhecia, nem sabia o que era, ficava na África, chamado Biafra. Em Biafra ocorria há alguns anos uma guerra civil sanguinária, obviamente por petróleo, em torno do petróleo. Biafra era uma província separatista e rica em petróleo. E lá chegando ele encontrou duas coisas que o deixaram completamente transtornados. E é um veterano de 68, comunista, de carteirinha, desde criancinha. Primeiro, a China, União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha e Holanda, sim, que estavam por trás da guerra e do petróleo, mudavam de campo com frequência e apoiavam os campos mais opostos e os mais sanguinários e genocidas. Bom, primeiro ponto, todo o universo ideológico montado pela esquerda do pós-guerra e o bipolar da Guerra Fria cai por terra, desaparece a oposição ideológica. E segundo, ele vê pela primeira vez, digamos, montanhas de vítimas, de corpos que sofrem. Então, a minha prioridade é ter acesso a esses corpos que sofrem. Então, desaparecem cidadãos, desaparecem militantes, desaparecem ideologia, desaparecem estados populares ou não, imperialistas ou não. Independentemente da soberania desses estados, eu quero ter o direito de acesso a esses corpos, a essa humanidade que sofre. E isso é o prioritário. Nesse momento, começa a fazer caminho na esquerda o que se chama de política da ambulância. E a humanidade, a sociedade, naquele momento, ainda existia a União Soviética, torna-se um imenso hospital, e não só um hospital só de urgências. Então, a unidade do tempo político da esquerda nesse momento é urgência. Se você vai no caminho da urgência, você chega nos programas do Banco Mundial de transferências monetárias condicionadas para pessoas em situações de risco e de sofrimento social. De modo que a ideia de sofrimento e a ideia de soberania de Estado, nesse momento, desaparece. E, curiosamente, é nessa hora, e isso ainda obscurece ou complica mais o quadro, que surge essa grande coisa, essa grande novidade para a esquerda, que era sempre desprezado, isso não existia para a esquerda. A esquerda fala nós. Não você, mas nós, que é direitos humanos. E direitos humanos aparece com uma última utopia, já que as outras tinham malogrado, acabou em 68, depois o fiasco, que é a descoberta da catástrofe em que estava submergindo a África. Bom, e no Brasil, um partido como o PT, que surge de uma esquerda e que agora é governo, como ele se coloca nisso? Isso não está no meu livro. Mas eu vou responder. Ele se coloca nisso da cabeça aos pés. Ele é só isso.
emergência, tapa-buraco, gerir... Não é tapa-buraco, eles estão fazendo uma outra coisa que se chama políticas públicas, que era uma outra coisa que também não constava no vocabulário de esquerda. Então, vamos ser justos, sociologicamente justos com o PT, que foi um fenômeno da maior importância no Brasil. O PT, quando nasce, é a esquerda, PT e companhia, nós nunca, no nosso vocabulário à esquerda, jamais existia a ideia de política pública, existia a luta de classe. Então, a grande novidade do PT que foi tornar-se pela primeira vez o primeiro partido de esquerda, partido de massa de esquerda, com origens reais de massa, sindicais inclusive, de trabalhadores, que se torna governo. Demorou 20 anos, mas chegou lá. Chegou lá. Então, essa é a primeira grande novidade. Nós não tínhamos isso. O Partido Comunista era um partido, por mais que ele transigisse, por mais que fizesse negócios escusos, que vendesse a alma e mais o que não tinha, sempre foi um partido revolucionário, à maneira bolchevique, ou stalinista, como preferido. Mas nunca, não dá para imaginar um governo comunista da cidade de São Paulo. Mas existe um governo, ou já é o terceiro governo petista da cidade de São Paulo. Portanto, há essa grande novidade. Quando o PT se torna finalmente um partido de governo, com responsabilidade de governar, ele deixa de ser esse partido que foi antes, não pode mais ser, e ele é obrigado, sem saber, sem se dar conta, ele é obrigado a abraçar esse imenso aparelho humanitário, ou esse imenso aparelho de gerir o social, que era a especialidade dele. Entregou a política ortodoxa econômica para os experts, ou para outros afinados. De modo que há um consenso na base e há um consenso lá em cima. Só que esse consenso lá em cima é onde o PT tem a parte de leão, porque gerir o social, resolver a questão social, resolver encaminhar do ponto de vista de governo, que é uma novidade, era a especialidade do PT quando militante, que deixou de ser. Então ele é capaz de atrair especialistas na resolução da questão social como agentes governamentais e fazer a mesma política que é preconizada por banco, por todas as agências mundiais, e ainda exportar a sua tecnologia de gestão social como exemplar, o que ela é. O que ela é. Mas ela faz parte desse mesmo quadro humanitário. Por isso que ele exporta para a América Latina, para a África e assim por diante. Ele faz políticas de emergência. Isto é, tomar isso como um Estado social, isso é uma brincadeira. O Estado social nasceu na Europa por quê? Porque ganharam a guerra. Se for preciso uma crise, a crise de 29, uma vitória militar contra o fascismo, para que na Inglaterra, para que na França houvesse um Estado social. Aqui virou Bolsa Família, tem paciência. Que guerra ganhar? Não ganharam guerra nenhuma. Entraram no governo e administram muito bem, são peritos. Insubstituíveis. Bom, nós vamos ter que encerrar aqui, infelizmente nosso tempo já acabou. Não podemos falar de junho, onde toda essa construção rósea foi para o breve, foi para o vinagre. Felizmente foi para o Beleléu, que aí o PT, a CUT, organizações de massa, civil, não controlam coisa nenhuma, então estão em crise. Muito obrigado, Paulo Arantes. O livro, só relembrando, O Novo Tempo do Mundo, lançado pela editora Boitempo, vai estar já nas livrarias e vão haver debates sobre o livro nas próximas semanas. Uma boa semana a todos e até a próxima quinta-feira.